Muito boa noite a todos que já chegaram. Sejam todos bem-vindos para mais esse encontro. Nós estamos aqui sempre refletindo sobre educação de modo geral. Hoje a gente vai focar em educação socioemocional. Hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar com todos os públicos. Aliás, falando em público, eu sempre tenho essa curiosidade de saber quem está aqui pela primeira vez, quem já chegou há mais tempo, quem já é pai e mãe e está aqui como pai ou mãe, ou figura parental, né? Pode ser que seja padrasto, madrasta, avó, avô, ou talvez você seja profissional da educação, porque o assunto de hoje é pertinente, muito pertinente, aliás, para os profissionais da educação. Talvez você seja profissional da saúde e esse assunto também é fundamental, é básico para profissionais da saúde. Talvez você já atue, porque é profissional dessas áreas que eu mencionei, com pais e mães, já seja um ou uma educadora parental certificado, né, já atuante, ou talvez você esteja aí, talvez numa fase de transição de carreira, se interessando em querer saber mais sobre esses diversos assuntos relacionados à educação, a educação de crianças e adolescentes, e que envolve, como eu mencionei, adultos. E é para os adultos que eu quero falar hoje. Não importa se você é pai, mãe, profissional, quer se tornar profissional. Bom, e afinal, né? Nós falamos então de conversar hoje sobre o ensino de habilidades, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Principalmente eu vou focar hoje em crianças. E quero também que vocês saibam que é lógico que todos nós, adultos, né, pessoas de todas as idades, adolescentes também muito, precisamos desenvolver as nossas habilidades socioemocionais. É que, no caso, eu tinha que fazer algum tipo de recorte. Então, eu até tinha feito uma lista gigante, depois eu vi que não ia dar tempo de fazer tanta coisa, então eu preferi escolher algumas dessas habilidades que eu vou me aprofundar hoje. Então, eu pretendo trazer hoje um pouco da teoria, tá? Da base teórica, um pouquinho, algumas coisas assim mais técnicas, mais teóricas, mas também vou trazer algumas atividades, aliás, algumas não, várias atividades e estratégias bem práticas, tanto para pais e mães, como eu disse, como para profissionais, ou profissionais que já atuam com famílias, né, com pais e mães, ou para profissionais que pensam em atuar também, tá? Bom, vocês sabem por que esse assunto é tão importante? Porque quando a gente fala de aprendizagem socioemocional, a gente está falando de um conhecimento que até outro dia não fazia parte da educação tradicional, da educação básica nas escolas. Até outro dia, eu quero dizer, já algumas décadas em alguns países e há pouco mais de uma década aqui no Brasil, acho que não deu nem uma década ainda, porque na verdade virou lei agora com a BNCC há poucos anos atrás, eu acho que foi em 2017 que virou lei pela Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, do que se trata, né? Esse material disponível, estão me perguntando, sim, se está falando do Seminário de Educadores Parentais, sim, teremos um material ótimo, disponível para todos os participantes e também tem outros benefícios para quem participar de todos os encontros ou assistir, né? No caso, tem 3 aulas gravadas, assistir às aulas também, que nós teremos até sorteios, então vale a pena participar sim, por vários motivos e diferentes pessoas, profissionais, vale a pena participar. Sobre hoje, não. Hoje eu não tenho nenhum material que eu vou distribuir, disponibilizar, até porque eu tenho sido convidada por escolas, por empresas, por até instituições universitárias, né, para falar sobre essa tal de educação socioemocional, que é um assunto que eu venho estudando desde janeiro de 2008. Então foi lá em Los Angeles, porque aqui no Brasil
Era assim, nós estávamos engatinhando nesse assunto, eram pouquíssimas, acho que não cabia numa mão o número de instituições, de programas que já faziam esse trabalho no Brasil, não, era realmente muito raro. E lá nos Estados Unidos, em 2008, especificamente lá em Los Angeles, na Califórnia, nós já tínhamos algumas instituições. E eu fiquei 3 meses lá, estagiando em escolas públicas e tendo um curso de 6 dias na semana, durante 3 meses, sem pausa, para me aprofundar, né, junto com outros colegas, para nos aprofundarmos nesse assunto educação socioemocional. Porque o nosso foco era depois trazer isso para o Brasil e trabalhar principalmente com uma parcela da população muito carente, né? Que a gente em inglês chama de children at risk, né? Então são crianças em alto grau de vulnerabilidade social. E que foi o que nós fizemos, assim que nós retornamos aqui para o Brasil. Então, resumindo, eu até trouxe aqui para colar uma definição da CACEL. Para quem não conhece, deixa eu explicar o que é a CACEL. É uma organização internacional que tem a sede em Chicago, nos Estados Unidos, né? Essa sigla, CACEL, significa, eu vou falar em inglês, depois eu falo em português, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Então, é aprendizagem colaborativa, acadêmica, social e emocional. Essa organização, né, que ela foi fundada em 1994, aliás, nos anos 90, começo dos anos 90, quando eu me tornei diretora de escola em 91, o mundo estava fervilhando. Eu tenho livros dessa época, lá do comecinho dos anos 90, de inteligência emocional, logicamente tinha que ser em inglês, porque na época não tinha traduzido para o português, e outros livros sobre inteligências múltiplas e outros assuntos, porque nós, na época, olhávamos educação como algo que ia nos ensinar alguns conteúdos, então nós tínhamos assim uma preocupação com o saber e com o saber fazer. Então, nosso foco era nas competências cognitivas e produtivas, tá? Era isso. Até que, finalmente, né, outros também, Unesco, enfim, vários outros marcos importantes começaram a focar no desenvolvimento de habilidades interpessoais ou intrapessoais. Olha, já era o comecinho do que hoje a gente em português põe tudo junto e chama de socioemocional. Então, as interpessoais ou sociais, vou trazer alguns exemplos, são todas aquelas habilidades que nós, quando a gente se relaciona com outras pessoas, né? Então, por exemplo, todas as habilidades de relacionamento, de comunicação, cooperação, habilidades de resolução de problemas, empatia, tudo que está relacionado à consciência social, enfim, aquela história de pensar nos outros, não só em nós mesmos, né? E as habilidades intrapessoais ou emocionais, naquele tempo a gente chamava só assim, tem a ver com tudo que tem a ver com a gente, né? Então, por exemplo, autoconhecimento, autoconsciência, autorregulação, que tem a ver com autocontrole, autodisciplina, autoempatia, né? Pois é, existe isso também. Controle, não, já falei. Eu podia ter feito, nem sei se eu cheguei a fazer uma lista dessa, porque é gigante, né, gente? É tudo, autonomia, tá? Enfim. Então, são muitas as habilidades pessoais também, né? E em inglês, por exemplo, a gente usa 2 palavras, social and emotional learning, né? Então, a gente em português fala aprendizagem socioemocional. Colocamos numa palavra só, porque elas se misturam muito. Na verdade é isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de comunicação, habilidades de comunicação, elas dependem de outra pessoa, mas tem um tanto nosso também de uma consciência, de escutativa, de uma consciência das suas habilidades, né? De persuasão, de negociação. Então, tudo isso está relacionado às habilidades socioemocionais. Por que eu mencionei a CACEL? Porque é uma instituição que traz uma definição que eu adoro e que por isso que eu falei que eu ia colar aqui, ó.
que a aprendizagem socioemocional é parte integrante da educação e do desenvolvimento humano. Então, por isso que não podia ficar de fora da escola. Por isso que não pode ficar de fora das casas, dos lares, das famílias. É um processo que todas as pessoas não só adquirem, mas aplicam conhecimentos. Que tipo de conhecimentos? Nós estamos falando de conhecimentos, de habilidades, de atitudes relacionadas às nossas próprias emoções. Como conhecer, identificar e gerenciar as próprias emoções. Como, por exemplo, saber e querer atingir objetivos, sejam eles pessoais ou coletivos. Observar os seus sentimentos, saber expressar os seus sentimentos e, portanto, demonstrar empatia pelos sentimentos das outras pessoas também. Estabelecer relacionamentos, manter relacionamentos, né? Porque é outra coisa, é bem diferente, né? Uma coisa é você começar, outra coisa é você manter. Saber tomar decisões, saber fazer escolhas. Isso tudo vai promover não só igualdade numa sociedade muito desigual, mas também excelência educacional. Então, a CACEL, ela é responsável por reunir, e tem outras organizações no mundo todo, tá? É que essa é uma das mais conceituadas, é onde eu venho pesquisando muito quais são os últimos estudos, as pesquisas mais recentes, que não vêm só da neurociência, não vêm só da área da saúde, vêm também da área da educação, portanto da neuroeducação também, e da sala de aula. Então, quando a gente percebe que esse conhecimento sobre o gerenciamento das nossas emoções, conhecer os outros, a tal da empatia, que é o que a gente vai focar hoje, tudo isso traz para os relacionamentos, não só escolares, mas também familiares, profissionais, um outro nível. Um nível de ambientes de confiança, de aprendizagem, de colaboração. Não é essa a maior reclamação que vocês também ouvem? Eu, pelo menos, é o que eu mais ouço de pais, mães, professores, são duas coisas. Eles não colaboram, né? Não cumprem acordos, não fazem o que nós combinamos. Eles, dependendo se você está falando ou de alunos ou de filhos. E também uma outra reclamação é eles não nos escutam, né? O que cá entre nós muitas vezes quer dizer eles não nos obedecem. Pois é, as pessoas falam não escutam, mas estão querendo dizer obedecem. Bom, sobre essa colaboração entre escola e família, sobre esse desenvolvimento de habilidades socioemocionais, não é uma exclusividade das crianças, dos adolescentes, dos alunos e dos filhos. É nossa também. Então, por isso que é importantíssimo que a gente entenda bem do que se trata, o que é isso, para que a gente possa também ajudar, né, os nossos filhos, os nossos alunos a desenvolverem. Então, eu quero mencionar alguns dos muitos benefícios de uma educação socioemocional. Uma educação que não seja só acadêmica, que não seja só conteudista, que não foque apenas nos conteúdos, nos conhecimentos, mas também nessa autopercepção, nessa autoconsciência e tudo mais que eu já falei. Então, isso vai desenvolver minimamente melhores resultados acadêmicos. Porque quando os alunos se sentem mais motivados, agora eu vou focar um pouquinho em sala de aula, para pensar, o aluno, se ele se sente mais motivado a participar das aulas, se eles passam a participar mais, se eles desenvolvem responsabilidade, compromisso, assiduidade, autodisciplina, o primeiro resultado imediato é uma melhora no aprendizado, uma melhora nos resultados acadêmicos. Junto com isso, eles também não só aprendem como aprender, como diminui problemas de relacionamento, problemas de comportamentos desafiadores na escola e em casa, porque eles se tornam mais conscientes das próprias habilidades, dos próprios avanços aprendizados, como eles também diminuem a evasão escolar, diminui as faltas dos alunos nas aulas,
né? A expulsão dos alunos. Então, é um investimento que, por isso que também está muito ligado a políticas públicas e por isso, já mencionei que agora é lei a parentalidade positiva. Parentalidade positiva é lei nesse país para o governo federal, governos estaduais e municipais. Todo mundo precisa focar nessa parentalidade respeitosa, encorajadora, não punitiva, não permissiva, que valorize e respeite o direito das crianças brincarem, porque através do brincar, para quem não sabe, eu já falei isso numa live ontem, é o trabalho das crianças. As brincadeiras são, né, o brincar livre, o livre brincar e o brincar com brinquedos, com brincadeiras, em conexão com outras pessoas, é o que vai gerar aprendizado, desenvolvimento. E não só desenvolvimento cognitivo, mas também desenvolvimento de habilidades sociais e de habilidades pessoais. Então, vocês estão vendo que são muitos os motivos para a gente querer, né, conhecer mais sobre esse assunto. Existem muitas habilidades que a gente pode ensinar em casa para os nossos filhos ou em sala de aula para os nossos alunos ou até em consultórios aí os profissionais da saúde para os seus pacientes. Eu vou mencionar algumas que eu gostaria de focar hoje. Então eu já estava falando, por exemplo, da importância desse autoconhecimento, né? Dessa autoconsciência. Porque sem autoconhecimento e sem autoconsciência a gente não faz nada. Vou dar um exemplo real. Para quem não me conhece direito, né? Atuo como professora e já atuei como diretora de escola por 14 anos, como coordenadora por mais de 30 anos, então eu atuo na área de educação há exatos 41 anos. Sempre em sala de aula também. O que eu percebo e sei e tenho essa clareza? Que sem esse autoconhecimento, sem essa autoconsciência, se você não tem consciência do seu processo de aprendizagem, isso é válido não só para os alunos, viu? Para as crianças, para os adolescentes, isso é válido para todos. Se nós adultos, vou pegar um exemplo de pai e mãe, se você, pai e mãe, não tem consciência sobre as suas atitudes, o que você de verdade está ensinando para os seus filhos, talvez você não esteja ensinando o que você gostaria de estar. E está ensinando exatamente o contrário, por uma falta de autoconsciência. Então, aí que entram os educadores parentais, que são esses profissionais que se aprofundam nos assuntos da parentalidade, nos assuntos de criação de filhos, que conhecem, mergulham em conhecimentos como, por exemplo, todo esse conhecimento em relação a desenvolvimento socioemocional, para que possam compartilhar, né, com pais e mães como desenvolver essas habilidades nos próprios filhos, tá? Então, a gente desenvolve na gente, nós profissionais, para que possamos ajudar pais e mães, por exemplo, a desenvolverem neles próprios, para que eles possam ajudar os filhos a desenvolverem. Então, vamos começar com o exemplo do autoconhecimento, da autoconsciência. Se você profissional, se conhece como profissional, conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, conhece onde você está na sua carreira, aonde você quer chegar, o que você pode já utilizar do conhecimento, seja ele teórico ou prático, que você já tem, e o que você precisa se aprofundar, esse é o primeiro passo para você depois poder ajudar pais e mães a terem consciência, por exemplo, do seu estilo parental. Se são pessoas que têm uma tendência a serem pessoas mais firmes, ou pessoas mais gentis, ou pessoas só muito firmes, chegando a ser autoritárias, ou só muito gentis, sem saber dar limite, sem saber dizer não. E aí são pessoas que caem no extremo da permissividade, ou se você vai lidar com pais e mães negligentes, sim, muitos, infelizmente, presentes, e como fazer isso? Desenvolvendo essa consciência de como ser um líder gentil e firme ao mesmo tempo, como ser um líder autoritativo, ter autoridade, conquistar o respeito, e não impor ou exigir esse respeito.
tá? Então, vem a importância, só peguei um item, autoconsciência. Então, nós profissionais desenvolvemos essa autoconsciência, ajudamos pais e mães a desenvolverem essa autoconsciência para que eles consigam ajudar os próprios filhos a desenvolverem essa autoconsciência. Porque enquanto as crianças e os adolescentes simplesmente seguirem instruções, ordens, comandos, eles não vão crescer, não vão desenvolver o seu raciocínio crítico, não vão crescer sabendo fazer escolhas, não vão ser capazes de tomar decisões, de assumir os próprios erros, porque sim, vão errar, é óbvio. Aliás, isso foi uma das grandes descobertas que eu tive lá em janeiro de 2008, desculpem, falei errado, 2008, olha quanto tempo já faz. Que nós todos somos seres humanos e, portanto, todos cometemos erros. Né? Eu fui ler um livro na época de 1964, tive que ler no original em inglês, porque né, não existia aqui no Brasil esse livro. E esse livro tem um capítulo sobre a coragem de ser imperfeito. É um livro de Rudolf Dreikurs, né? Children the Challenge. Bom, voltando aqui para as nossas habilidades socioemocionais, esse é o primeiro passo, porque com essa autoconsciência, com esse autoconhecimento, nós podemos partir, por exemplo, para o autocontrole. Então, se eu tenho, vou pegar um outro exemplo, né, que é a coisa específica da educação socioemocional. Se eu tenho consciência do que eu estou sentindo, por que eu estou me sentindo dessa maneira, qual é o meu comportamento típico quando eu sinto isso, então eu vou dar um exemplo. Talvez você não conheça isso que eu vou mencionar, mas eu vou mencionar a raiva. Quando pais, mães, professores ficam com muita raiva, ficam muito bravos com um filho, com um aluno que teve algum comportamento desafiador, algumas sensações a gente percebe no corpo. É físico. Então a gente percebe, por exemplo, um calor vindo, assim, maior do que o normal, que não tem nada a ver com o tempo, tá calor ou não. A gente percebe os nossos músculos ficarem mais tensos, às vezes até os dentes travarem, sabe? A gente percebe as nossas sobrancelhas franzirem, vir toda uma energia para a ponta das mãos, assim, com uma vontade de agarrar ou de bater, né? A gente percebe o nosso coração bater mais rápido, a gente percebe a nossa respiração ficar mais curta. E todas essas sensações físicas, elas muitas vezes passam desapercebidas pelas pessoas por uma falta de conhecimento. Olha a importância dos estudos sobre as emoções, por exemplo. Então, quando a gente tem consciência que determinadas emoções trazem determinadas, vamos chamar assim, de representações físicas, né? A gente tem vontade de ter determinados comportamentos. Então, por que adultos, quando perdem a paciência, quando estouram, quando estão com muita raiva, estão muito bravos, gritam? Por causa disso, porque vem tudo isso junto, vem esse calor, vem essa energia, vem essa raiva, né? Você perde o controle, você não tem autocontrole, você tem, aliás, o contrário, um descontrole emocional. E é muito comum nós todos, pais, mães, profissionais, até profissionais da educação, profissionais da saúde, sentirmos esse descontrole. E se a gente estiver descontrolado, olha o que nós estamos ensinando para as crianças e para os adolescentes. Que, né, é assim que a gente lida com os problemas, é assim que a gente lida com os desafios. É aos gritos, aos berros, é com violência, é com agressividade, é falando coisas que depois a gente pode vir a se arrepender. Pois é. Ninguém quer isso. Então, nós precisamos conhecer. Para aí que eu sempre falo que a educação, o conhecimento é a base de tudo. Sem conhecimento, sem educação, a gente não consegue
né, se desenvolver. Então, o primeiro passo é esse, tá? Por isso, a importância... Aliás, não é à toa, eu tenho um programa de formação integral em educação parental e são vários módulos, são muitos módulos, né? E cada módulo tem pelo menos 10 aulas. O primeiro módulo é sobre autoconhecimento. É justamente sobre a função do educador parental. É você como educador parental. Então, é todo um exercício de autorreflexão, de autoavaliação, que eu convido os meus alunos, né, os participantes desse curso, desse programa, é mais do que um curso, é um programa, a fazerem sobre si próprios, para depois, nos outros módulos, porque aí tem módulo inteiro sobre só pais, né, pais e mães e figuras parentais, tem um outro módulo inteiro sobre filhos, aí depois muitos outros, mas vejam, a importância de tudo começa com autoconhecimento, porque aí a gente consegue ter autocontrole, consegue ter autorregulação e ensinar isso para as nossas crianças, sejam eles nossos filhos ou os nossos alunos ou pacientes, tá? Então, essa pergunta, né, você se conhece, o quanto você se conhece, ela é fundamental. Não é à toa que essa é uma das 5 macrocompetências da CACEL, tá? Então, é a primeira, aliás, né? Tem que ser essa mesmo. A segunda, já até aproveitando que eu tô falando disso, é a autorregulação. Então, eu estava aqui já falando da importância do autocontrole. E a gente só vai conseguir desenvolver esse autocontrole depois que o nosso cérebro, né, já formou aqui toda a parte do córtex pré-frontal, quando você consegue ter esse controle das suas emoções e você consegue aprender estratégias respeitosas de autorregulação para poder ensinar também as crianças, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje, eu vou trazer alguns exemplos de atividades que podem ser feitas com crianças para desenvolver essas duas, né? Tanto a autoconsciência quanto a autorregulação. Mas já que eu tô aqui falando das 5 macrocompetências da CACEL, vou mencionar as outras 3. Tem uma que é a consciência social, né? Que a gente também pode relacionar com a empatia, que é aquela história de pensar nos outros. E, aliás, a pergunta é essa: você compreende os outros? Então, muito importante de ser conhecida. A quarta macrocompetência são as habilidades interpessoais ou sociais ou de relacionamento. E a pergunta é, você tem relacionamentos positivos, que são saudáveis, que são gratificantes? Então, se nós todos, seres humanos, somos seres sociais, nós precisamos das outras pessoas. Sim, nós dependemos das outras pessoas. Nós somos seres que não sobrevivem sozinhos. Para você começar pelo bebê. O bebê humano não sobrevive depois do nascimento se ele nascer e não tiver um adulto cuidador. Porque um bebê humano, mesmo que você coloque uma mamadeira cheia de leite quentinho do lado dele, ele não vai ser capaz de se mexer, de se virar para pegar e se alimentar sozinho. Diferente de outros animais que, assim que nascem, né, já estão prontos para se virar sozinhos. Então, pra vocês verem a dependência de nós humanos. Vocês devem estar pensando, mas depois que cresce, depois que, né, estuda, tal, já consegue viver sozinho. Não é verdade, porque nós somos dependentes emocionalmente das outras pessoas. Não é necessariamente financeiramente ou porque não sabemos, não temos habilidades, não sabemos fazer algumas coisas. É porque realmente a gente vive em grupo, a gente vive em bando, em tribo, né? Em comunidade, em sociedade. E é isso que a gente faz nas escolas. A gente prepara naquele microambiente da sociedade, que é a sociedade escolar, a comunidade escolar, é preparar aquelas crianças, aqueles jovens para a vida em sociedade fora da escola. Então, as famílias também
também são um microambiente, né, social. O primeiro microambiente, aliás, social, em que as crianças aprendem a conviver. E é sobre isso essa macrocompetência dos relacionamentos positivos. Então, a pergunta é: você tem relacionamentos positivos, saudáveis, gratificantes? E a quinta e última macrocompetência dessa organização que eu estava mencionando para vocês é a tomada de decisões responsáveis, que é saber, né, fazer escolhas, saber tomar decisões. Será que os nossos filhos saberão tomar decisões, fazer escolhas? Certamente vão errar ao longo do caminho, porque são humanos. Mas tomara que façam mais escolhas acertadas do que escolhas erradas. Tomara que tenham tomar boas decisões e que saibam e tenham a responsabilidade de assumir os seus erros, né? E aprender com os seus erros para não errar novamente também. Bom, e como desenvolver, né? Então agora eu vou para a parte prática, finalmente, dessa nossa conversa, que eu já dei umas pitadas práticas aí, né? Falei de como se manifesta no corpo, da importância de tudo isso. Bom, vamos pegar o exemplo da autoconsciência e juntar com a autorregulação. Uma maneira da gente ensinar isso é ensinar o que são sentimentos, porque as crianças não têm essa consciência. Então a gente começa com as emoções básicas, a gente começa explicando o que é alegria, né, o que é tristeza, o que é medo, o que é raiva. E aí a gente vai explicando essas emoções básicas, por exemplo, e as crianças vão percebendo, sentindo amor, né, que é uma emoção fundamental, e vão percebendo como que a gente percebe isso, como que a gente sente, né, esse quentinho no coração quando a gente se sente amado. Essa alegria que toma conta do nosso corpo, né? Essa energia que vem junto com a alegria quando alguma coisa boa acontece na nossa vida, quando a gente encontra uma pessoa que a gente gosta muito. O medo que paralisa, o medo que parece que, ao contrário da raiva que esquenta o nosso corpo, o medo esfria o nosso corpo, ele paralisa as nossas ações. Então, essa consciência do que está acontecendo no nosso corpo, por que nós estamos sentindo isso que nós estamos sentindo, saber o nome desses sentimentos. Então, cabe a todos nós que não tivemos isso, não fomos alfabetizados emocionalmente, nos conhecermos melhor, para sabermos ensinar para as crianças, para os jovens, os nomes dos sentimentos, para não ficar sempre naquela meia dúzia também, saber falar, né? Porque existem nuances. Então, a emoção, por exemplo, da tristeza, né? Pode ser assim um leve aborrecimento, mas pode ser um grau de depressão. E tá aí uma palavra que até outro dia a gente não associava nem com criança, nem com adolescente, só com adultos. Depressão. Hoje a gente tem muitos e muitos casos de ansiedade, de depressão, até de tentativa de suicídio entre crianças e adolescentes. Não é muito triste demais isso? E esses são alguns dos grandes desafios de hoje em dia. Entre outros, nós temos também, por exemplo, o desafio dos vícios em telas, que as pessoas não estão sabendo mais se relacionar, né? Então, nós temos muitas dificuldades, tanto com habilidades intrapessoais, emocionais, quanto com habilidades sociais, por causa da nossa situação, vamos chamar assim, atual, né? Do contexto histórico, social, econômico, que nós estamos, cultural, que nós estamos vivendo hoje em dia, tá? Bom, aí nós temos que fazer o quê? Conhecer, então, sentir, perceber essa consciência do que nós estamos sentindo, saber o nome, saber o que gerou, o que dá vontade de fazer, e aí ensinar isso para as crianças, sabia? Porque tá aí outra coisa que crianças não sabem.
Aliás, tem muito adolescente, aposto que tem adulto também que não sabe. Que o que a gente sente tá sempre válido, tá sempre ok. A gente pode sentir tudo. A gente pode sentir raiva, medo, vergonha, tristeza, alegria, orgulho. A gente pode sentir tudo. Porque são coisas humanas, normais, possíveis. Nós não podemos ter comportamentos ou quaisquer comportamentos que sejam desrespeitosos, que sejam agressivos, que sejam violentos, porque isso não cabe numa sociedade, né? Pra gente ter relacionamentos saudáveis. Se você não quer relacionamento saudável, então manda ver em atitudes agressivas, tóxicas, que é o que você vai ter. Relacionamentos tóxicos. Então a gente, como que é? Colhe o que planta, né? Então, por isso essa consciência, sabe? De que os sentimentos, ok, os comportamentos nem todos. Então, o que dá vontade de fazer quando eu tô com muita raiva do meu filho? Dá vontade de bater no meu filho. Ok, se eu der uma palmada, vai funcionar na hora. Não vou mentir para vocês, a punição funciona na hora. Mas em longo prazo, o que de verdade eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo a lidar com os problemas da vida, com os desafios, aos berros, aos gritos, com violência, com tapas. E se eles não estão te batendo ainda, hoje, aguarde, porque em um futuro próximo, o mínimo que vai acontecer é um distanciamento. É um grande distanciamento. É uma falta de confiança. É uma falta de ligação, vínculo, elo, conexão. E sem conexão, não há relacionamento, né? Para existir um relacionamento, tem que existir essa conexão. Então, maneiras práticas, estratégias práticas para a gente ajudar as crianças a desenvolverem autoconsciência. É observar em você, né? Observar o que você está sentindo, por que você está sentindo isso, aprender o nome desses sentimentos, observar nos outros, pela expressão facial, pela linguagem corporal, às vezes pelas ações, atitudes e até palavras que o outro utiliza. Quais são os sentimentos das outras pessoas? E isso já te ajuda a desenvolver a empatia. E quando você tem essa consciência de que tudo bem sentir qualquer sentimento, mas que não está tudo bem ter alguns comportamentos, você também já começa, é o primeiro passo, a autoconsciência é sempre o primeiro passo, para você desenvolver a autorregulação, para você aprender a lidar com as suas emoções mais fortes, tá? Então eu vou pegar até o exemplo da raiva. Então, o que a gente pode ensinar uma criança quando a gente percebe que aquela criança está frustrada, está com raiva, está querendo ali, já está prestes a ter um ataque de birra, a ter um ataque de raiva, a bater nos outros, a jogar objetos, a se deitar no chão, né, a se atirar no chão. Então, ao invés da gente estimular que bata na outra pessoa, e a melhor maneira de fazer isso é não batendo em uma criança, porque isso, né, vai acontecer machucados não só físicos, mas emocionais, traumas emocionais, que vão aparecer talvez mais tarde, é a gente ensinar essa criança a lidar com essa emoção de outra maneira. Talvez até soltar essa energia, por exemplo, com atividade física. Criar oportunidades para as crianças correrem, pularem, dançarem, saltitarem, pularem, como que é? Cambalhotas, né? Dar cambalhotas. Porque esse movimento, essa atividade física vai fazer essa raiva, essa energia toda sair. Se for possível, dá uns tapas num travesseiro, numa almofada. Se for, pode pular corda, sabe? Se não tem espaço para correr, pula corda, pedala se você puder. Enfim, qualquer atividade que vai te ajudar a colocar essa raiva para fora. Uma outra maneira clássica que eu adoro
é respirar fundo, é aprender a respirar fundo e ensinar as crianças a respirar fundo. Então, se você é pai, mãe, adulto, né, profissional da educação e está esquecendo de respirar, para agora e respira comigo agora, ó, agora. Você pode até fazer uma pausa quando chega no alto. Percebem que o que é uma brincadeira para as crianças, né, que é fazer o dedinho seguir aqui o contorno da mão, é uma maneira de ensinar de uma forma atenta, né, focada, que tem a ver com mindfulness, né, que é essa consciência da inspiração de quando o ar entra e essa expiração quando o ar sai. E se a gente fizer isso regularmente, pelo menos 5 vezes, com calma, com profundidade, se possível com algumas pausas, né, por isso que eu mencionei aqui, isso vai te ajudar a se acalmar. Isso é batata, para qualquer pessoa funciona. Tá? Existem muitos outros tipos de respiração, eu já fiz de tudo, né? Yoga, meditação, vários tipos de meditação, para aprender a respirar de outras maneiras e, modéstia à parte, eu acho que me considero uma pessoa hoje até muito mais equilibrada emocionalmente do que já fui um dia. Lógico que a gente pode ter os nossos, né, rompantes, mas são mais raros, bem mais raros hoje em dia. Uma outra maneira muito útil, que muita gente conhece, mas não usa exatamente como eu vou falar para usar, é contar os números. Por que tem gente que usa de uma maneira que eu não acho respeitosa? Porque tem muita gente, e eu fiz isso já, tá? Que pega o chinelo e começa 1, 2, não é disso que eu tô falando, tá, gente? Não é isso. Tô falando de contar para você se acalmar, para você se dar um tempo, para você se distanciar de outras coisas, se distanciar da sua emoção que está querendo tomar conta das suas ações, para você não ter uma reação, e sim ter uma atitude proativa, não reativa, percebe? Então você ter a consciência, a percepção, conseguir fazer essa regulação, se acalmar, para depois que você se acalmar, focar na resolução de problemas. Então não adianta blá blá blá, não adianta falar, não adianta fazer sermão, enfim, nada que a gente costuma fazer com os nossos filhos, com os nossos alunos, se a gente não fez todo esse trabalho de autorregulação, de calma ainda, né? Primeiro, tá? Então, dá para ensinar as crianças a contar até 10, até 20, até quanto for necessário, contar ao contrário, dá para ensinar as crianças a respirarem profundamente, dá para ensinar as crianças a elaborarem um lugar para essa calma, mas isso fica para outro dia, que eu já falei bastante sobre isso, né? Que é uma estratégia, tem até um livro lindo da doutora Jane Nelson, um livro infantil sobre isso, que ensina isso, que eu tive a honra de traduzir, o Espaço Mágico que Acalma. Por falar em calma e autorregulação, não posso deixar de mencionar todas as sugestões que estão nos meus 2 livros infantis sobre o assunto, que são situações e estratégias na natureza, com os elementos da natureza, e que são úteis para crianças, adultos, para pessoas de absolutamente todas as idades. Aproveitando que eu estou mencionando livros, né? E depois, na semana que vem, eu vou mostrar outros livros para vocês. Esse daqui é para profissionais de educação parental, sobre como desenvolver essas que eu estou mencionando agora, competências socioemocionais, e muitas outras competências técnicas que são fundamentais, essenciais para você se tornar um profissional competente, tá? Bom, quero mencionar também
que a gente pode ajudar a criança a se acalmar? Com demonstração de afeto, de carinho, um abraço bem gostoso, uma escuta ativa, um verdadeiro interesse naquela criança, naquela pessoa que está, né, passando por aquela emoção. Então, nós adultos precisamos ter, assim, afiadíssimos a habilidade de autorregulação para a gente poder, junto com as crianças, o que se chama corregulação, ajudá-los no processo, né, junto com eles dessa regulação emocional, para que depois eles possam fazer sozinhos, depois de várias tentativas, várias práticas, né, junto com esse adulto, a fazer esse mesmo processo de autorregulação também. Bom, por que nós estávamos, aqui eu quero focar agora em empatia? Porque é o primeiro passo também antes de relacionamentos, antes de saber tomar decisões, fazer escolhas, a gente precisa desenvolver minimamente essa consciência social, essa compreensão do outro, quem é a outra pessoa. Então é observar o outro, é saber se o outro, o que o outro está sentindo, o que o outro está demonstrando na sua expressão facial, na sua linguagem corporal. Por que a gente precisa compreender o outro? Para de verdade conseguir se conectar com o outro. Então, pais e mães, se você não conseguir desenvolver empatia em relação aos seus filhos, você não vai conseguir educar. Professores, idem. Profissionais da saúde, idem. Então, nós precisamos conhecer bem sobre, no caso dos educadores parentais, sobre pais, mães e filhos. No caso dos pais, mães, profissionais da educação e profissionais da saúde, sobre crianças, sobre infância, sobre adolescência. A gente precisa conhecer esses assuntos básicos, entre muitos outros também que são importantes, porque senão a gente não consegue criar e desenvolver empatia por eles, tá? Então, como que a gente demonstra, como que a gente ajuda a desenvolver essa empatia? Por exemplo, contando histórias. Acabei de mostrar um livro infantil. Quando a gente conta uma história para uma criança e mostra que, olha, nesse livro, né, esse personagem, nesse momento, tá? Por exemplo, vou pegar aqui pegar duas cenas diferentes do meu livro. Nesse momento, os personagens estão todos com muita raiva. São os irmãos brigando, é a mãe irritada, é sem paciência. Então, aqui perguntar para a criança, o que eles estão sentindo? O que vocês acham que o Tom está sentindo? O que vocês acham que a Gabi está sentindo? E a mãe? E por que eles estão se sentindo dessa maneira? Então, as crianças estão atentas ouvindo a história, sabem que é porque os irmãos estão brigando por causa do celular, que a mãe está irritada porque eles ficam o dia inteiro na frente das telas. E aí a história vai acontecendo e eles vão tendo muitos sentimentos ao longo do livro. É muito interessante, eles até se divertem, dão risada, brincam, tem umas piadinhas, algumas coisas que acontecem. E aí você tem outro momento da história, por exemplo, aqui, escolhi um momento qualquer aqui, em que o clima já é outro. Eles já estão calmos, tranquilos, estão num clima de amorosidade, de afeto, de gentileza, de conexão. E aí você consegue coisas que em outro clima você não consegue dos seus filhos. Aqui com esse clima você consegue cooperação deles, você consegue ajuda, você consegue atenção, a escuta, né? Você desenvolve responsabilidade e você desenvolve muitas outras habilidades sociais por causa da empatia, a partir da empatia. Então, usar livros de histórias, desenhos animados, filmes, dramatizações, fazer brincadeiras, jogos. Existem baralhos, existem materiais maravilhosos para se ensinar, né? Essa alfabetização emocional que a gente precisa desenvolver nas crianças. E, gente, já deu tempo da minha live acabar. E eu não vou dar mais exemplos, né? Quer saber mais?
Continue me acompanhando. Isso, pessoal, quero agradecer a participação de todos, o interesse. Eu acho que as coisas mais importantes sobre esse assunto de hoje eu já mencionei. Então, grande beijo a todos. Tchau, pessoal.